Pérez. Olha aí, cara. Bem-vindo, cara. Uma satisfação. Deixa eu ligar essa história aqui, porque a cabeleira está trabalhando. Atenção. Tarda, mas não falha. Passador? Tem som? Reconectando-se com o que somos. A gente passa muitas vezes a vida o tempo inteiro vivendo aqui, para um lado e para o outro, e a gente nem se dá conta de como a gente se perde, né? A gente vai estar falando muito sobre isso hoje, do se perder e do se reencontrar. Até quanto é importante que a gente se dê conta disso, se dê conta onde, qual o caminho, o que está acontecendo, onde eu estou, o que eu estou trilhando, né? A gente vai estar falando muito sobre isso hoje. Ia para cá. Eu me acostumo até o... Ah lá, gente. Podemos viver a vida como prazerosa, ou fazer dela um fardo bem pesado de ser carregado. A gente decide isso. A gente decide realmente que tipo de vida que a gente quer. Embora muitas vezes a gente entre num processo de tentar aceitar o que vem. Eu costumo falar muito que temos volante na nossa vida o tempo inteiro. A gente cria e cocria, a gente dá forma à nossa vida. Mas, muitas vezes, a gente acaba pegando uma posição de vítima, de se vitimizar. E com isso a gente fica lá, não, eu vim aqui para realmente passar por processo. Que tal se de repente eu começasse a sacudir um pouco esse processo todo e saísse de todo desse programa, né? E começasse a largar de ter esse fardo. Largar, a gente vai estar falando disso até dizer que chega hoje, não, você não tem ideia. É uma grande felicidade estar com vocês aqui. Vocês não têm ideia, sabe? Se já era feliz antes de ter vindo aqui na segunda-feira, vocês não têm ideia que eu passei essa semana aqui, nossa. A faxina que fizeram comigo. Meu Deus do céu. No primeiro dia eu fiquei assustado. Depois eu já estava acostumado. No último dia, que teve de água sanitária aqui. Estou até mais branco. O negócio foi grave. Não tenho ideia. Ai, meu Deus do céu, eles vão descobrir tudo. Como é que eu vou falar? Será que eles viram todos aqueles segredos? Como eu perdi os cabelos, eu não usava boné. Mas foi uma felicidade gigantesca passar essa semana com vocês aqui, sabe? Eu me acostumei a chegar aqui, me acostumei a tantos sorrisos, a tantas coisas bacanas que eu tive aqui, vocês não têm ideia. Isso na fisicalidade, os sorrisos, né? O sorriso foi o que menos importante teve, imagina só, né? O que eu tive aqui. Ontem eu saí daqui num estado de graça tão grande, então é muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Nossa, felicidade, sabe? E com isso eu vou tentar de alguma forma presentear vocês. É claro, se o passador deixar, né? Tá bom. Meu nome é Rogério Pérez, como vários de vocês já sabem, né? Eu sou palestrante, sou instrutor da ativação frequencial, trabalho nesse meio já tem um tempão. Estava falando que eu fiquei trocando de várias filosofias como se fosse o Tarzan trocando de cipó. E é interessante isso,
Sabe? É interessante isso, né, nessa história. Eu comecei nesse meio, assim, nos anos 60. Nossa, você vê que o negócio esconde um pouquinho a idade, né? Por isso que eu tiro o cabelo, então eu vou descobrir que é branco. Mas a história foi exatamente essa. Minha mãe me levava num centro espírita dos anos 60, final dos anos 60. E aquilo eu comecei a gostar dessa história. E dali foi para vários processos foram acontecendo. E eu falo que tenho uma coisa que é muito interessante, né? Eu chego em qualquer lugar e quando eu me dou conta, eu chego na sala, gosto da sala, a sala é muito bacana, e quando eu me dou conta, eu estou na cozinha já, sabe? E vai dar um trabalho danado, né? Isso foi assim em vários cantos do mundo. Até na Índia foi assim. Quando eu me dei conta, eu estava lá junto de Satya Sai Baba, e foi muito gigantesco o processo que eu passei lá na Índia também com ele, nesse sentido. Então, eu fui trocando, e isso me deu muita experiência. Experiência desse processo. Foi muito bacana nesse sentido. Você fica assim, mas você é um cara que puxa a vida, caramba, não para em lugar nenhum. Porque chega um ponto que às vezes tá bom, né? Tá bom. Eu falo que lugares para mim como esse eram como bengalas. Eu tinha que aprender a andar uma hora. Porque vai chegar um momento que puxa a vida, caramba, tô lá, tá bom, bora. Eu posso trocar de fase. E eu trocava de fase, sabe? E eu largava aquilo dali, não que eu estava desprezando, mas tipo assim, já dá para criar alguma coisa. Vamos lá, vamos embora. Eu pegava toda aquela bagagem que eu tinha e realmente levava. E foi assim nesses vários cantos que eu passei. Isso foi muito significante. Às vezes tiveram sofrimentos gigantescos, vocês não têm ideia. Lugares que, puxa vida, eu ficava de lá, e naqueles primeiros meses que eu saía, e depois, nossa, mas valeu a pena aquilo outro. Uau, experiência, né? Experiência. Eu falo que tem uma coisa que é muito importante na minha vida. Fala que cada um tem uma crença, né? A gente tem várias crenças, a gente vai ter aqui, sabe? Tem pessoas que gostam do Grêmio, tem pessoas que gostam do Colorado. Mas no sentido maior de gostar do Grêmio e do Colorado, a gente deveria realmente gostar de quê? De um bom futebol, né? Não ser ligado a vegetariano, carnívoro, mas ter uma alimentação boa, por exemplo, né? Então, eu busco isso. Às vezes eu me ligo a algumas filosofias, às vezes eu me ligo a algumas crenças realmente, mas eu tenho uma certeza muito grande da minha busca em algo muito maior, de chegar à fonte. Essa é a minha busca. Não importa se eu seja Grêmio ou Colorado hoje, mas eu quero um bom futebol. Essa realmente foi a minha determinação. E nessa história toda, muitas vezes tem crença que a gente olha assim, peraí, eu não vejo isso dessa forma. Não vejo dessa forma, mas o que eu penso com relação a isso? Eu sou a fonte. Eu me vejo como a fonte e vejo vocês como a fonte. E essa fonte desceu para ter várias experiências, né? Várias experiências. Experimentar o quê? Quebrar o pé, bater com o carro, ter um grande amor, ter um jantar maravilhoso, nossa, passear com os filhos, viajar final de semana, sabe? Não importa qual seja a experiência. Só que a gente, de maneira meio mané, né? A gente começa a entrar num processo meio mané, meio humano, a gente começa a cadastrar essas experiências como isso aqui é bom, que delícia, grande amor, o pudim de leite condensado, isso aqui, o chá de boldo, ai meu Deus do céu, que horror, essa dor no estômago, sabe? Então a gente começa a cadastrar. E no sentido mais amplo dessa história, é experiência para a fonte, sabe? Aqui, na fisicalidade, no humano, a gente fica lá, bom, mas aqui é a experiência, aquela história que eu sempre brincando, né? Estou aqui na Medianeira, Porto Alegre, arranjei um dinheirinho, fiz na economia, arranjei um dinheirinho, aí peguei aquele dinheirinho, comprei uma passagem, fui aqui no aeroporto de Porto Alegre, comprei uma passagem, estou saindo de Porto Alegre, cheguei a Guarulhos e vou para Paris. Vou passar 15 dias em Paris. Que barato! Torre Eiffel, Côte d'Azur, o Arco do Triunfo, rodei aquela história toda e me acostumei com aquela história ali. E por ter me acostumado com aquela história, o que acontece? O parisiense começa a falar francês, estou ali, bacana, nossa, estou levando aquela história toda ali, me acostumo tanto
que eu fico vivendo na clandestinidade lá na Europa, né? E tá. Até que chega uma hora que eu me lembro, né? Caraca, eu não sou de Paris. Eu moro ali na Medianeira, aqui em Porto Alegre, né? Não moro na Medianeira, mas nem vocês moram, mas moro em Porto Alegre. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para a fonte. Eu já tive muitas experiências em Paris. E eu não moro em Paris. Eu tive experiências boas, andando no Rio Sena, vendo os patins no Rio Sena, andando no Botambus, né? Andando ali tudo. Sabe, né? Escutando francês, querendo falar inglês, os caras me dando bronca, porque as pessoas falam francês. E eu aprendendo, né? Porque a gente acaba aprendendo a viver aqui em Paris. Aqui em Paris. E na realidade, num contexto maior, a gente não é parisiense ou a gente não é terráqueo. A gente é divino. A gente é divino. E a gente acaba se acostumando com isso. E esse é o grande barato da história, ao meu ver. Essa é a minha crença. A gente não é daqui, né? E a gente deveria um dia acordar para isso. Isso não quer dizer que eu tenho que ir embora daqui correndo, não. Pelo contrário. Quer dizer que eu deveria viver de uma forma decente aqui. E como viver de uma forma decente? Satya Sabha falava uma coisa que era muito bacana, né? Ele falava, tudo é uma grande peça. Peça teatral. Então, na realidade, o Rogério é um ator. Todo mundo aqui nós somos atores, né? Está aqui vivendo um personagem. Então, na realidade, o Rogério não é um ator, ele é um personagem. Esse aqui é um personagem só, que tem um ator, sabe? E eu acabo me acostumando em ser esse personagem. E por me acostumar a ser esse personagem, muitas vezes é aquela história que você vê aquele ator da novela, que ele se acostuma tanto com aquela personagem do lado dele, que ele acaba casando com aquela personagem, fica 2 anos depois, ai meu Deus do céu, já descasou. Porque ele se apaixonou na novela, né? Ele se apaixonou porque estava ali perto. O Hélio Couto fala muito disso, não sei se vocês conhecem o Hélio Couto. O Hélio Couto fala, você de tanto conviver ali, o marido às vezes tanto conviver com a secretária, ele se apaixona pela secretária porque começa a trocar tantas afinidades, tantos íons ali, trocando. E a mulher que ele vê só de noite, ou então ele vê uma vez por semana só, não tem essa troca. Aí você fica, mas como esse cara é um galinha? Não. É física. A mesma coisa é o ator lá, né? Então ele conviver todo dia com aquele personagem lá, dá aqueles beijos calorosos ali. Nossa, meu Deus do céu, é beijo técnico, é. Tá bom, né? A gente se acostuma. A gente se acostuma a ser o personagem. E é ruim? Não é ruim. A única coisa é que a gente, de repente, de vez em quando tem que fazer aquela de... Opa! Estou indo demais. Estou sofrendo muito. Uhul! Estou vibrando muito com o de leite condensado. Que tal, de repente, trilhar um caminho do meio? Que tal chegar a um equilíbrio? Que tal não ser nem tanto gremista, nem tanto colorado, mas, nossa, que futebol bacana. Eu falo que o meu time não era o time do Zico. E eu ia muito ao Maracanã, lá nos anos 80, né? Agora eu já não faço mais isso há muito tempo, eu não tenho mais essa ligação tão grande com o futebol. Mas eu ia ao Maracanã e eu ficava assim, meu Deus do céu, esse tal de Zico é muito bonito, ele fez gol no meu time, mas caramba, isso ir a um concerto e sair daquele piano e ficar tão, uau, que música, uau, é a gente entrar num caminho do meio. E a gente às vezes fica tão ligado em seu personagem que esse caminho é difícil. Nossa, era só eu que ia falar, estava me apresentando. Bem, então acabou a palestra. E com essa história toda lá atrás, né? Por tudo isso que eu estava lá brincando com tudo, eu fui passando também por vários processos, vocês não têm ideia, meu Deus do céu. Ó, lá fui eu. Nos anos 80, terapias. Aí um pouco mais de idade, né? Para quem começou lá atrás, eu comecei a me ligar a terapias, e aquilo para mim tinha um brilho, vocês não têm ideia, o brilho que tinha essa história para mim. Nossa, eu ficava maravilhado, mas eu acabei casando muito cedo e eu acabei me jogando muito em alguns negócios. Eu tinha algumas lojas no Rio de Janeiro, e eu, paralelamente a essas lojas, eu tinha lá, orbitava esse mundo terapêutico, né? Então,
Eu falo que um dos primeiros cursos que eu fiz foram florais. Naquela época, floral não vinha em gotinha, senão. Pega floral uma gotinha, era moleza, né? Não, era outro. Vinha em ampolas. Sabe? Depois, essas foram as histórias todas que eu acabei passando, né? Eu fui me jogar lá no processo de, que não está nem aqui, que está Passo Espírita, que eu também, nossa, você não tem ideia, o negócio foi grave. Mas eu fui fazer o curso de cura prânica, e eu atendi muito com cura prânica, até porque quem veio ao Brasil dar o curso de cura prânica é o cara que trouxe esse processo para o planeta, o tal do Showa, né? E era muito bacana, porque eu fiquei esperando o Showa como um cara, tipo assim, vai vir um guru. Então vem da Coreia, vai chegar tudo de branco aqui, e chega que nem a gente, assim, senão você chega aqui no céu, aí vai estar todo mundo de branco, né? Tá todo mundo rindo, beijando, dando abraço, falando besteira, não sei o quê, sabe? Isso é leveza, né? E chega um cara de terno da Coreia para dar o curso. E o cara era tão brincalhão, que a gente levou ele para Copacabana. Acho que foi Copacabana, não, foi para Rio de Janeiro, e ele entrou de terno na água. E eu falava assim, meu Deus do céu, esse cara deve ter titica de galinha na cabeça, né? O cara vem da Coreia, sabe? Então assim, entre terno é leveza, sabe? Então, naquele momento, eu ainda separava muito isso. Eu achava que para você ser terapeuta, você tem que ser, peraí, vamos lá. Parecia até que eu ia aplicar injeção nas pessoas, né? E era tão mais leve. E eu fiz tanta cura prânica nas pessoas, tanta cura prânica, aí depois tive contato com iridologia, que foi assim uma loucura na minha vida. Opa, passou, né? Volta, rapaz, volta pra cá. O que aconteceu com a iridologia na minha vida naquele momento? Saiu, você me ajuda que saiu? O que aconteceu com a iridologia? Estava chegando a iridologia no Brasil, e eu fiquei maravilhado com o processo, porque dentro dos olhos tem um mapa nosso. Você vê o teu passado, você vê o teu presente e até alguma coisa do teu futuro. E eu comecei a ver encarnações ali atrás nos olhos. Aliás, a gente quando sai em projeção rola muito isso, né? Na projeção você fala que uma das formas de você reconhecer o outro, que você pode se disfarçar muito holograficamente. Você chega lá, eu aqui assim bonitão, chega de Vera Fischer, e ninguém vai me reconhecer. Nossa, nem careca era no astral, sabe? Mas quando você olha para os olhos, você vê, esse olho é do Rogério. Tem algo de anormal, né? Então, a gente fala que realmente os olhos são o espelho da alma. E na ideologia eu via muito isso, eu ficava, nossa, que legal, aquilo me deixava apaixonado. Então, lá fui eu passando por várias coisas, até que nesse processo da Hatha Yoga, foi quando começou realmente a ter algumas coisas mais determinadas naquele momento, de mudança. Eu já tinha uma loja de produtos naturais no Rio de Janeiro, já trabalhava com vários processos, não só de produto natural, mas eu trabalhava com cristais, com incenso, com várias coisas, né? Aos sábados, embora eu tivesse uma loja de motos, o negócio era mais grave, então eu tinha loja de motos e aos natural, né? E ao natural eu sentava no final do dia lá, aos sábados, e ficava num banquinho, parecia até dando consulta. Faça esse chá. Arroz integral você faz assim, esse cristal você pode usar dessa forma. Ó, tá vendo essa essência aqui? Dessa forma. Esse incenso é bom para limpeza. E eu nem me tocava o que estava acontecendo, sabe? Nem me tocava. E um dia foram lá na loja, colocaram um cartaz que estava sendo lançado um livro no Brasil sobre Satya Sai Baba. E esse livro é o Sadhana, que era traduzido pelo professor Hermógenes, né? E aquilo foi mó bafafá, foi legal, tudo bem. E naquela época, eu, com essa loja do natural, eu acabava comendo demais, né? Eu comia muito iogurte com granola, aquilo dali, não como um tanto de iogurte com granola, você não sabe o que acontece. Bem, eu cheguei a 100 e poucos quilos, o negócio era grave, sabe? E aí eu fui numa feira holística, numa feira grande que tinha uma barraca na universidade, lá que eu me pesei, eu fiquei assustado, porque as calças já não cabiam, mas eu nem notava, né? Eu já não cabia nem na calça nem no espelho, o negócio era grave. E aí eu falei, bem, eu tenho que fazer alguma coisa, vou fazer algum tipo de exercício, e fui me jogar no yoga. Fui para que academia? Academia do professor José Hermógenes, lá no centro do Rio de Janeiro. Eu não sabia nem, assim, mais ou menos quem era. Quando eu cheguei lá, eu comecei realmente a ter acesso a ele, e lá dentro eu comecei realmente a fazer a minha formação em Hatha Yoga. No período de 3 meses, eu perdi quase 20 quilos. É de assustar. Por que é de assustar? Porque eu comecei a fazer 2 séries por dia. A primeira coisa foi que eu fechei a boca. E eu fazia séries direto. Todo dia, às 5 da manhã, eu estava fazendo uma série,
E quando eu não tinha aula na academia, às 6 eu estava fazendo outra série. E eu fiquei com um corpo que, nossa senhora, vocês não têm ideia. Naquela época tinha mais cabelo, né? Era uma coisa séria, meu Deus do céu. Em pouco tempo eu estava onde? Na Índia. Na Índia. Eu me joguei na organização Satya Sai Baba no Brasil. Eu comecei realmente, aquilo começou a ter um brilho muito grande. Satya Sai Baba realmente foi uma coisa muito, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Ter contato com aquele ser, eu passei por momentos muito bacanas. E aquilo dele começou muito a virar minha vida. Várias coisas começaram a acontecer, eu comecei realmente a perceber uma ligação, não mais só com o processo da fisicalidade, mas de uma busca maior. E eu lembro que uma vez Satya Sai Baba falava o seguinte, sabe, você pode ficar aí sendo vegetariano, você pode ficar aí fazendo boa ação, porque a gente fazia muito. Tinha um processo no Rio de Janeiro, que chegou um momento onde eu falava até sobre isso, né? Eu falava a semana, era asilo, era população de rua, era fazendo comida, era blá, 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 eu ficava a semana inteira dentro do Centro Satya Sai Baba do Rio de Janeiro, em Vila Isabel. E ele falava o seguinte, vá para a rua, mas não fique entrando numa de você estar servindo ao outro. O serviço é teu. Não fique passando isso para o outro. E eu tive um processo muito interessante, vocês não têm ideia do que aconteceu. Um dia eu fui fazer um curativo numa pessoa e eu cheguei, eu era aquele cara maluco, né? Maluco, você imagina, eu me jogava no curativo, não sei o que, matava com luva, sem luva, pegava aquele pessoal, não, vai comigo mesmo. Eu peguei um senhor, um rapaz que estava com um negócio lá que parecia uma bala. Tiro. E eu peguei, não sei o que, meu Deus do céu, fiz um curativo, não dava para tirar, conseguimos para levar para um hospital, foi para o hospital e tal, e coisa. Fiz a minha parte, sabe? E aí na semana seguinte, quando eu voltei à rua, o que aconteceu? Eu descobri que ele não tinha sido assaltado, ele era um assaltante. Eu falei, nossa, como seria isso se você tivesse descoberto naquela hora? Vou enfiar essa bala mais lá dentro, né? Interessante. Como foi importante ter cuidado daquele rapaz com uma bala no braço. Como foi importante principalmente ter descoberto isso na semana seguinte. Porque se eu tivesse descoberto naquele dia, sabe? E aí veio todo um processo daquilo que Satya Sai Baba falava. É você. Eu tenho uma coisa que eu passo muito para as pessoas, que num processo maior que eu vejo de evolução, primeiro você, depois você e depois você. Por quê? Porque se você acende a tua luz, tu vai iluminar o próximo, o planeta, tu vai iluminar todo mundo. E quando muitas vezes você fica lá, como foi, exemplo, esses dias da guerra que estava rolando esses dias, né? Aí as pessoas, ai meu Deus, como é que tá todo mundo comigo? Vai acabar, vai ter uma guerra horrível, vamos jogar a luz no outro. Assim? Assim tu vai jogar a luz no outro? Como? Né? Então, não vai acabar nada, sabe? É tudo conversa fiada, fogo de palha, porque olha só a luz que nós temos. Vamos jogar luz, sim. Então, você quer jogar luz no outro, tem a luz. Eu tenho que jogar luz no outro como? Parece até um passeio do Steve Wonder com o Ray Charles, né? Cego guiando cego, né? Vai dar um trabalho danado. Então, para pensar sobre isso. A primeira pessoa, você. Tu quer iluminar teu filho, teu marido, tua esposa, teu amigo? Acenda a tua luz, estuda pra cacete, sabe? Faz tudo de cara, vai meditar realmente, mexe você. Como é que você tá? Uau, eu sou um farol. E aí, como é que tá? Tá todo mundo lá em casa brilhando, porque eu sou um farol, ou uso óculos escuros ou sai de perto. Né? É bem assim. Mas a gente começa muitas vezes. Eu participei muito, a gente vai estar falando já, né? Se eu conseguir calar a boca e for em frente, mas a gente vai estar falando já. Eu participei de vários cursos pelo planeta, não só aqui no Brasil, mas em alguns países por aí. E as pessoas chegavam sempre assim, eu quero fazer um curso, o que você quer fazer? Eu quero fazer um curso, eu quero ajudar o mundo, É mesmo? Eu quero aprender isso, eu quero aprender essa técnica, não sei o que. É mesmo? Então se você não fizer, faz para você, sabe? Bom naquilo realmente. E quando você é bom, sabe, tenta não botar um processo meio egóico. Eu sou bom pra cacete, sabe? Você quem é você? Eu sou. Não, eu sou, sabe? Tá lá. Você vê, quando eu falava do Showa, que ele chegou no Brasil e se jogou dentro da água, quando você estava perto de Satya Sai Baba, era muito assim.
Ele parecia eu. Nossa, e tanto que ele falava assim, a pessoa chegava perto. Eu lembro que teve uma conversa do professor Hermógenes com ele, que chegou nas primeiras vezes. Nossa, mas você é Deus? Ele falou, sim, eu sou Deus. Eu sou Deus. Sim, eu sou Deus. E você também é. A diferença entre eu e você é que eu já me dei conta disso. E você está prestes, sabe? E a gente às vezes fica tão, sabe, tão assustado em se reconhecer como todo, como divino, como a fonte, botando tão longe, aquelas histórias hindus que tem, né? Que o Senhor Cristo também me ajudar, Senhor Cristo, que está tão longe que um dia, até de chegar aqui, vai dar um trabalho danado. Senhor Cristo que habita em mim, Pai que habita em mim, eu sou a própria fonte, tu está aqui comigo, Aí muda tudo, aí o bicho pega, né? Porque tu está fazendo contato, tu está conseguindo fazer teu contato, a tua hierarquia está começando realmente a vibrar. E quando a tua hierarquia vibra, é como se fosse um grande tubo de luz descendo do mais alto, indo até o coração da terra e passando por dentro de você. E nesse momento, uau! Que trabalho que a gente dá, né? Aí realmente não tem óculos escuros que aguente do lado. Eu tenho que me habituar. As pessoas falam muito isso. Eu tenho experiências aqui de Porto Alegre, de casais, que a esposa começou a despertar, num processo maior, e o marido ficava lá, ai, sai daí, sua doida, ela vai ficar doida, meu Deus do céu. E ao realmente fazer um processo luminoso, a gente consegue, de alguma forma, iluminar em volta. Fazendo um processo luminoso realmente, não é ficar, esse traste, não sai daí, fica bebendo cerveja o dia inteiro, sai pra lá, seu traste, fica vendo jogo. Né? Isso é luz? Não. É difícil. Meu Deus do céu, você não tem ideia como é que realmente muitas vezes eu perco a paciência, sabe, o tempo inteiro em viver no mundo, né? A gente perde a paciência de viver no mundo, porque, puxa vida, dá um trabalho danado, mas é básico, né? Eu costumo falar que o viver no mundo é muito interessante como? Aprenda a criar asas. Aprenda a criar asas. Não vai largar de ter embaixo do chão, do solo, o quê? Esgoto. Tá lá. Tem vários esgotos correndo pela rua. Nossa, isso existe, Tem vários esgotos no bar dessa casa. Nossa, isso existe, E se eu começo a me afundar, né? Eu vou meter o pé aonde? No esgoto. Então, qual é a nossa maior missão? Subir. Criar asas. E quando a gente como é que eu crio asas? A gente estava aqui, se liga teu tubo, se liga a tua hierarquia, se liga a fonte, se liga aquilo que tu é, que tu nunca largou de ser, como o Satya Sarabhava falava, tu já é Deus, caramba. Você já é Deus, você já é a fonte, você já é o divino, você é o que você queira ser, lá do mais expandido, que não é o alto, é expandido. Porque essa expansão não é para cima, ela é para todos os lados, né? Como se a gente estivesse no meio de um globo que a gente aprendeu muitas vezes com aquele contexto de igreja, né, que a gente tem que subir, né? Mas não, a gente tem que expandir. E ao expandir a gente começa a realmente acessar o nosso processo. E nesse papo todo que aconteceu aí, que não para de falar esse cara, Jesus Cristo. Lá fui eu em frente, e o que eu queria fazer naquele momento lá? Sabe, eu falava o seguinte, eu queria muito isso, libertar pessoas. Vocês não têm ideia como é que eu queria libertar as pessoas quando eu atendia lá nos anos 80, eu queria que aquela pessoa não voltasse nunca mais no meu consultório, mas não voltasse como? Que ela chegasse, cara, eu tomei esse floral e foi mágico. Eu fiz esse processo com você e foi mágico, eu não tenho mais que voltar para te ver, careca. Naquela época era cabeludo ainda, né? Não tem mais que voltar. Eu acessei, queria muito isso. E vocês acham por acaso que isso acontecia? Nada, que nada, vocês vêm aqui, né, o processo aqui do céu, por exemplo, né? Dia após dia, durante semanas. O negócio é grave, né? Sabe, infelizmente, nós, né, nem nas pessoas, nós acabamos precisando de bengalas, né? Precisando de bengalas. E enquanto a gente não se dá conta dessas bengalas, peraí, eu não preciso de bengalas, já tá bom. Vim aqui 1 ano no céu, tá bom?
legal, o que eu vou fazer agora? Pô, uau, eu posso criar um céu em casa. Eu posso, fazer um processo que já estou ligado, eu posso de vez em quando vir aqui visitar. Mas eu posso criar o meu processo maior, porque eu não preciso do pai, ou do pai, ou do pai. Eu tenho a minha conexão, e ela vem. E por ela vir, eu já consigo chegar e, de repente, até orientar pessoas à minha volta, no meu trabalho, no meu colégio, aqui do lado, não sei o quê. Não eu orientar, mas a minha hierarquia orientar. Porque caramba, nossa senhora, criado, né? Eu ainda falo muito da fisicalidade, nós. Mas a gente consegue se ligar, o micro é tão bacana, né? O micro é tão bacana. E chega um ponto que você fica, caramba, sabe? Legal, vamos lá, acho que o processo é esse mesmo, né? E aí o que acontecia nessa história toda? Eu achava que eu conseguia libertar pessoas, e a gente não consegue libertar ninguém. Você não consegue libertar ninguém, e é assim mesmo, você sabe disso, quem tem filho sabe exatamente disso, né? Tu fala pra caramba com o filho, meu Deus do céu, não vai fazer, não chega tarde, não sei o que, tá lá enchendo o saco do filho, o que acontece com o filho? Ele vai lá e faz a mesma coisa, até contrário. Aí chega um amigo e fala a mesma coisa, eu devo ser muito otário, né? Esse amigo falou o que eu falei, eu só... Tá lá, é assim. A gente não tem esse poder sobre o outro. A libertação é uma coisa individual. Nós decidimos. Eu tenho certeza absoluta, que com o que a gente tem aqui, de conhecimento, você fala, Rogério, que isso? Você acha que eu tenho esse conhecimento? Eu tenho certeza que com esse conhecimento que a gente tem aqui, a gente consegue se libertar. A gente consegue, tem aqui dentro, a gente, cada um individualmente. Mas a gente se acha tão pequeno, né? E por se achar pequeno, a gente cai na grande armadilha, né? De ficar se ancorando em alguma coisa. Em vez de se ancorar aqui, por que não se ancora aqui? Aqui! Na nossa maior potência, sabe? Se dá o... Nossa, não é que você tem que ter aquele cara, aquele ego gordo, sou bom pra caramba, comigo ninguém, comigo não, violão, sabe? Sou bom mesmo. Sim. Quando o Satya Sai Baba falava que ele era bom, era bom. É aquela história que eu sempre falo, eu chego no espelho e me olho que você, eu sou um homem. Não estou falando é normal. A mulher olha no espelho que você, sou uma mulher, tá bom, nada é normal. O que eu olho no espelho, que você, eu sou Deus, tá bom, nada é normal. Sou Deus? Mas a gente, meu Deus, não, eu sou tão pequenininho. Olha só, olha a armadilha que tu está caindo. Em vez de você abrir a conexão, sem ego, você está fechando a conexão. Eu não. Deus me livre de ser Deus. Né? É muito isso. Por quê? Porque é um ego grande. Por quê? Não. Mas é normal. É só a gente chegar e fazer o nosso dever de cara, que é se reencontrar. E aí sim. E aí a gente começa, de repente, a entrar num processo de libertação. De se reencontrar. Como se libertar? A gente vai se libertar, tem algo que nos agarra, né? Eu estou sendo agarrado por quê? Geralmente pela gente mesmo, né? A gente se agarra. A gente não se deixa se libertar. A gente não se deixa libertar, né? A gente não, por quê? Mas por quê? Porque agora eu vou ter que... porque não. Né? Porque acho que gosta de sofrer, né? Porque gosta de ficar um dia... ganhei! Sabe? A vida é um gráfico, né? Tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz. É um gráfico. É um gráfico a vida. E a gente se acostuma com isso, caramba. A gente se acostuma. Que tal sair disso, for diminuindo, e você voltar aqui, ó. Aqui. Sabe? Aí você fica assim, mas vai ser uma vida muito xoxa, né? Imagina só, ele vai estar mais... Não, vai estar aqui, no controle do seu processo, no controle do seu volante, no equilíbrio das suas emoções. Equilíbrio, sabe? Imagina você chegar... Aquela história que você fica assim, peraí. Será que não estão usufruindo do meu ectoplasma quando eu estou lá embaixo? Ou quando eu estou ali em cima? Nossa, será que não tem alguém lá de canudinho tomando meu ectoplasma quando eu estou lá? O clima caiu! O colorado caiu! Será que você já não parou para pensar sobre isso, não? É alto, né? Ou então quando eu estou... o clima perdeu, o colorado perdeu. Né? E se você chegar de repente
Uau! Isso não é controle, isso é equilíbrio. Em tudo, em tudo. Voltando mais uma vez, né? É aproveitar a experiência. É você chegar em Paris e você ver o Rio Sena, mas você ir lá no cemitério de Paris, né? Você ir visitar o esgoto de Paris e você ir na Torre Eiffel, né? Nossa! Aí o parisiense fala, deve ter titica de galinha na cabeça do cemitério. Meu Deus do céu. Mas, para quem é de fora, e a gente é de fora, a gente está experimentando, sabe? Mas a gente dá um valor gigantesco ao sofrimento, dá tanto valor gigantesco ao sofrimento que você sai daqui de Porto Alegre, fazendo uma viagemzinha, de repente até, sei lá, pega o carro e vai para a praia. E aí, quando você está quase chegando na praia, tem um acidente. A viagem foi maravilhosa, né? Mas o papo que vai ter lá, ai, você não sabe do acidente que teve na estrada. Nossa, você tem uma viagem maravilhosa, você está se prendendo no ruim, né? Olha só, a gente se prende ao ruim, a gente é adestrado, adestramento. A vida nos adestra a ser assim. A gente fica lá, mas por que tu faz isso? A vida nos adestra, aquela história, né? Você chega, o que dá ibope no jornal lá, né? É notícia ruim. Aí fica, ai, será que morreu mesmo? Ai, será que caiu aquele avião? Nossa, ai, eram pessoas maravilhosas, olha só que coisa fantástica, nem que corta disso aí, né? Olha só que loucura, como a gente vive, como a gente é adestrado. E dá trabalho? Claro que dá trabalho, claro. Afinal, sabe, tenho certeza, a faixa que a gente habita, não é essa faixa daqui. A gente já passou de ano. Vocês, como eu, não estamos mais no jardim de infância. A gente já está chegando pertinho do doutorado. Cacete, isso é troço pra caramba. Mas continua agindo como jardim de infância. Continua. Passou, tipo, até as escolas que o prefeito faz, não, aprova todo mundo, vai, fui aprovado, meu Deus do céu, e agora o que eu faço aqui em cima? Você está aqui porque você tem condições vibratórias. Quando tu olha em volta, tu diz, nossa, caramba, a tua vibração, sabe? Porque tu tinha lá, sexta-feira, caramba, ó, eles estão doidos, tá aqui, escutando um cara falar, né? Pô, podia estar vendo televisão, num bar tomando umas cachaças, tá todo mundo aqui, olha só, vibração, né? Vibração. A vibração é outra. E como tal, tá agindo com essa vibração, né? Porque se estivesse agindo com essa vibração, espera, deixa eu pegar o volante aqui e deixa eu alinhar a minha vida. Deixa eu alinhar a minha vida. Tô aqui, acabou o dinheiro, meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida? Ai, falaram que vai ter uma guerra na Europa, meu Deus do céu. E você vai. E você é levado a entrar nessa coisa. Precisa? Ou você consegue chegar e... Eu estou no doutorado. Eu não vou deixar isso aqui entrar. Sabe? É levado na marra. E vai, o pessoal leva, todo mundo lá. Sabe? Não precisa passar por isso. Não precisa passar por isso, não precisa. E sair do jardim de infância significa você chegar, respirar e não vou entrar nesse padrão. Não vou entrar. Ao não entrar nesse padrão, a gente começa realmente a se libertar. Aí sim. Aí você fica, mas o que é libertação? Tá todo mundo refém. Refém, né? E ser refém. Mas você pode chegar e não vou entrar, sabe? O meu processo é maior. E nesse momento você começa a cortar essas amarras. E aí o que é uma das coisas que mais vem, sabe? A gente já é tudo. Como a gente falava agora mesmo, né? A gente não vai ser um dia. Um dia eu vou ser a fonte. Um dia eu chego a ser Deus. Não. Se a fonte desceu e você está aqui por obra e graça da fonte, o que você é? Mesmo que seja um pedacinho, você é, né? Quando você chega lá, você pega um copo de água do mar, o que é aquilo dali? Água do mar. Um copo, mas é água do mar, né? Aí você pega lá, por aí vai, não importa. Então a gente é um copo, ou um pedaço da fonte. O que um pedaço da fonte é? A fonte. A fonte. Então a gente já é, a gente não largou de ser a fonte. Mas essa sensação de separar é tão grande, a gente vai ter pavão, a gente vai ser convencido o tempo inteiro. Se separa mesmo, porque tu é um cocô do cavalo do bandido, vai separa. Não. E quando você começa a voltar, o processo é outro, né?
Você está se conectando, você está começando a crescer luminosamente, você vai levar todo mundo em volta, e quando você vê, é como se fosse uma grande explosão de luz, uma grande epidemia de luz. Isso é tão gigante, né? Olha como é que a gente acaba sendo levado a não se sentir, a não acessar, a não aceitar esse tipo de coisa, a não fazer um caminho de reencontro com a gente mesmo. Tá bom, mas tudo bem, vamos lá, né? Um dia a gente nasce, tá aqui, bacaninha, deu mole, morreu, puxa vida, caramba, e nasceu, né? Começa a nascer. Como é que você chegou aqui, né? Pô, uma coisa que é a minha crença básica, você não entra aqui porque você não quer. Sempre a gente entra aqui porque quer. Não tem esse papo e vai na marra, filha da mãe. Não, a gente acaba sendo levado, né? Ai, porque a mamãe está lá embaixo, porque o meu marido está lá embaixo, minha esposa está lá embaixo. Ai, porque... Tá bom. Eu acabo sendo convencido e eu aceito. De uma forma ou de outra. Não tem aquela história de vai, não. A gente, sabe, aceita. Porque se não fosse, a gente faria o caminho inverso. Não quero, tá bom? Já fiz meu processo, sabe? Já posso meter o pé e ir embora. Normalmente a gente vai ser levado a aceitar. Essa é minha crença, entendam, sabe? Na boa. E aí, com essa história de aceitar, a gente acaba começando a acessar portas. Descemos. Portas que não acabam mais começam a se abrir na nossa frente. Tem um detalhe que é muito interessante, né? Porque a gente às vezes fica assim, ai meu Deus do céu, qual porta que eu tomo? Qualquer uma. Porque se você começar a perceber como experiência, tudo é experiência. Tudo é experiência, claro, que tem experiências que são mais nutritivas, tem experiências que são mais saudáveis, tem experiências que são melhores, claro, mas tudo é experiência, tudo bem, sabe? Então se você está num padrão, você vai começar a atrair as portas melhores. E ainda tem aquela história, que é a pior coisa que eu falo, que é a pessoa chegar e falar assim, já estou bem, não quero nem mais abrir porta nenhuma, porque já está bacana para mim aqui. Acontece muito isso, principalmente nos meios ligados a um processo de espiritualidade, né? Porque você chega e já estou bem. Por quê? Porque eu sou bam do incenso, do cristal, do defumador, da placa, não sei o quê, eu já sou, sabe? E naquele momento, o que você faz nesse sentido? Você para numa porta e você não vai além, né? Então, eu fico brincando muito que muitas vezes a pessoa que tem um cristal na mão e outro que tem uma garrafa de cerveja, o do cristal às vezes está mais parado que o da garrafa de cerveja, que o cara da garrafa de cerveja está ali, tipo assim, eu estou aqui, estou bebendo aqui hoje, mas... tem um processo que eu estou indo, mas no momento tem um gancho aqui ainda, sabe? Não é tão grande a ponto de me prender, mas eu tenho um gancho, sabe? Mas vou embora. E o do cristal tá não, já estou bem pra caramba, já sou aqui o bambam do cristal e, sabe, não tem que abrir mais porta nenhuma. Tá bom, tá legal, né? Então, quando eu falava com vocês lá no início sobre mudar, ser um Tarzan, trocando de cipó, está muito ligado a isso, sabe? Ir em direção a desafios, ir em direção a expandir, ir em direção a ter mais conhecimento nesse sentido de expansão. E uau, quanto mais portas a gente abre, parece que não tem fim. Que bom que não tem fim, que bom. Porque às vezes a pessoa fala, isso é muito cansativo, puxa vida, não para de abrir porta, não para de ir. Que bom, porque se a gente vai chegar no todo, né? O todo não tem fim. Então, quanto mais a gente percebe que não tem fim, mais perto eu estou. E isso é o grande barato, né? Caminhar. E não mudar o slide. Foi. E perceber que, na maioria das vezes, o elevador continua descendo, né? O elevador continua descendo. Como eu falava, se porventura a gente conseguisse entrar num processo de equilíbrio, a gente travava o elevador, ele não descia. A nossa vibração ficaria lá em cima. Eu estaria aqui e está tudo bem. Como é que está o mundo? Está bem. Mas tem guerra. Você está vendo isso. Isso aí é aqui, ó, no andar de baixo. Aqui não tem. No andar que eu vivo não tem. Mas você é um alienado? Não, eu não sou alienado, sabe? Se você para perceber, quem tem um pouquinho mais de idade, a gente já passou por tantos presidentes aqui no Brasil,
por tantos planos econômicos, por tantas fomes secas, queimadas, né? E por aí vai, né? E aí? Estamos aqui, nesse momento, falando isso, né? Então, olha só, e se eu tivesse ficado no andar de baixo? Quantas pessoas entraram em paranoia e, de repente, cortaram, foram embora daqui, né? Aqui no andar de baixo. Então, a busca é realmente estar aqui no andar de cima, não deixar que as experiências nos levem para onde? Para o subsolo. Né? Que subsolo? É um umbral que você fala? Não estou falando de umbral, porque na realidade, num contexto maior, quando a gente fala tanto dessa vibração mais densa, o que é isso, né? A gente está sendo respingado pelo umbral o tempo inteiro, né? É uma vibração tão densa que a gente fica ali, não tem mais saída, caramba, não tem mais saída. O que eu faço? Não tem mais saída, né? O que é isso aí? Você está vendo o quê? Né? O que eu faço? Se você está aqui, as saídas vêm, a gente atrai. Esse é o poder da luz. É aquela história que a gente está falando, fala muito nesse momento. O que é a era de Aquários? O que é a era de Aquários? A gente está atravessando nesse momento o cordão de fótons. Fótons. O que é fótons? Luz. O que a luz faz quando bate na gente? Ela traz consciência. O que a consciência traz quando bate na gente? Iluminação, libertação. É isso que consciência, é isso que a luz faz quando bate. Só que no subsolo vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Dá um pouquinho mais de trabalho pegar essa luz no subsolo. Então, qual é o processo? É se tocar. O subsolo pode ser encarado como, de repente, aquele jardim de infância que a gente tinha outrora já viveu. A gente não vive mais no jardim de infância. Não vive. A gente vai ser jogado lá, nos sustos, né? Ai, meu Deus do céu, vai faltar comida, Opa, eu não moro aqui. Meu processo é outro. Eu estava no Rio de Janeiro, ela deve estar até assistindo essa palestra da minha irmã. Ai, meu Deus do céu, vou apanhar, mas vou contar essa história hoje. E ela passando por um processo muito sério com um certo terror de barata, né? E eu contava para ela o que aconteceu comigo. A gente foi criado por uma pessoa, minha mãe tinha um terror imenso de barata, uma coisa séria, e ela passou para todo mundo. Para mim e para minha irmã. Chegou um momento lá com 12 anos de idade, eu tinha nessa faixa de idade, um dia eu parei, peraí, o que essa barata vai fazer comigo? Peraí, isso mata, isso morde, isso acaba comigo? Não. E um dia eu fui lá e peguei a barata pela barbinha, assim, pelo cantinho, e fui lá. E minha mãe quase teve um troço, minha irmã, sabe? O que é isso? O que é isso? É você chegar e pensar como doutor. Você está sendo dominado por uma barata. Você está sendo dominado por um jornal. Você está sendo dominado pela notícia. Você está sendo dominado por uma... Eu falo que as pessoas falam muito, sabe? Vocês vão ficar meio assustados do que eu vou falar, mas todo mundo fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Tem mesmo? Tu come salsicha e tu fala que tem livre-arbítrio? Tu come macarrão do esquinojo da vida, tem livre-arbítrio? Tu usa óleo de soja, tem livre-arbítrio? Tu usa margarina, tem livre-arbítrio? Né? Então eu falo que realmente tem livre-arbítrio. Aqui pensam pela gente. Aqui a gente é empurrado a ficar com medo. Aqui a gente é empurrado a comer salsicha. A gente pode comer salsicha aqui também? Claro que pode. Chega, eu sei que essa porcaria me faz um mal gigantesco, mas eu vou comer um cachorro quente. Cheio de ketchup, eu sujei a barba. Tá tudo bem, né? Então, onde que eu vou arranjar esse livre-arbítrio que eu tanto busco? Aqui. Onde, e o que eu faço para isso? Nós individualmente tomamos a decisão. Nós tomamos a decisão de, a partir de agora, cada vez que uma barata do mundo aparecer, eu vou parar para pensar, peraí, isso realmente né? A gente passou por um processo aí de uma doença grave que teve aí, e as pessoas tomavam o antídoto lá e continuavam com medo. Peraí. E eu falava muito sério, vocês vão ficar, eu falava assim, caramba, o espírito é que tem medo de morrer? Meu Deus do céu, que perigo. Né? Eu tive muito isso, tive amigos, parceiros, que ficavam se rasgando pelo mundo afora. Eu não pude parar de trabalhar, nem quis parar de trabalhar, quando fui preso por isso, em alguns momentos, parece que eu dei pelo mundo afora aí, sabe? E não peguei o próximo. Então,
Lembra, onde está a tua vibração? O que você está atraindo para a tua vida? Que tipo de, às vezes, de doença está sendo atraída para a tua vida quando você faz esse tipo de coisa, né? Onde a gente está se posicionando? No subsolo? Ou está travando o elevador para que ele não caia, né? E nessa história toda de chegar ao subsolo, chega a hora que tem que voltar, né? Caramba, tomar vergonha na cara. A gente se toca, a campainha toca a gente. Para muitos não, né? Infelizmente, para muitos não. Eu vou, né, sabe, eu hoje acredito, infelizmente, que mais de 90% da população do planeta, sabe, não tem uma campanha tocando. Não tem uma campanha tocando, infelizmente, nesse sentido. Isso é muito, sabe, tudo bem. E aí, o que eu posso fazer? Acender a minha luz. Se eu quero o bem do outro, é muito maluco, parece até que é um processo egoísta, mas não é um processo egoísta, né? Você não consegue prender uma luz dentro de uma caixa, ela vai vazar na marra, ela vai queimar a parede do papelão e vai começar a vazar, sabe? Porque é tão forte a luz que eu vou colocar para fora que vocês vão ver, sabe? O mundo vai realmente entrar num processo gigantesco, né? Mas eu posso ter uma luzinha de pilha, aquela pilha caidinha lá, tá bom, tá legal, tudo bem, mas tenha, se toque disso, eu vi cada coisa nessa caminhada que, realmente, por um lado me assustou, mas era bacana de ver como começava pequeno e de repente, uau, vi pessoas nascendo em cada canto, em cada desafio, sabe, cada desafio, você vê que muitas vezes para parar para pensar em processos que levam a gente para despertar, a história da pirâmide de Maslow, né? Da base. Você tem que ter alimento, tem que ter onde se vista, tem que ter coisas básicas, para que aí você consiga, Então, o que a gente tem de desafio, o que é provocado de desafio na nossa vida, para que a gente não pense nisso. Então, não tenha dúvida, nós somos heróis, cada um, respire fundo e, nossa, herói mesmo, herói, para estar aqui hoje, sabe? Ou então em outros momentos, pensando, parando para ler um livro que de alguma forma, uau, sabe? Isso é coisa de herói, porque eu tenho certeza que desafios não faltam na vida de cada um que está aqui, não faltam, sabe? Porque se a gente não tiver, fica tranquilo, que o processo que cada um faz aqui vai ter gancho sendo colocado, armadilha o tempo inteiro é básico, nada é normal, né? Nada é normal. Porque senão perde a graça, né? Afinal você vai trabalhar num processo como esse aqui e não vão tentar colocar o pé na tua frente. Então, nesse sentido, não é muito fácil a gente começar a voltar. Sabe? Não é muito fácil se dar conta. Não é acordar, não vai. Então, por que não fazer coisas pelo nosso corpo, pelo amor que temos por ele, em vez de pelo medo das consequências? Por que não manter saudável e feliz? Pois o amamos e o valorizamos, em vez de porque temos medo de um ataque cardíaco ou de qualquer outra coisa. Normalmente a gente age no medo, né? Que horrível, que horrível. O medo leva a gente a tomar decisões que não são nossas. Em vez de a gente chegar e, sabe, sair do vitimismo, sair da coisa baixa. Se você se acha a fonte, se você se acha realmente Deus, você não é vítima. Você não é vítima. Mas se você realmente é aquela coisa, do que você é vítima, realmente você está lá embaixo, é vítima. Sai daí, meu Deus do céu, né? Então você é vítima, mas eu não sou vítima. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu dirijo a minha vida. Eu tenho o volante da minha vida. Eu busco, eu crio, eu cocrio. Eu quero uma vida decente, porque quando eu tenho uma vida decente, eu vou espelhar o mundo. Eu vou levar essa vida decente para o mundo. Porque eu crio. Porque isso está aqui. Porque eu sou a fonte, mas aí a gente fica com medo, eu vou cuidar agora da minha saúde, porque eu estou com medo de ter um infarto, é mesmo? Por que tu não faz isso antes? Né? Como a gente falava, por que tu não larga de comer salsicha? Não larga de usar algum tipo de óleo, não sei o que, à vontade, tudo bem. Então, isso é importante, a gente se dar conta, a gente se cuida, porque eu sou um Deus bonito pra caramba, não é qualquer coisa, não, só uau, vai acontecer, a gente vai se desgastar, vai dar um trabalho danado, mas, sair do processo da vítima, e como vítima, eu sou, não, a minha ligação é gigantesca, sabe? A gente vai estar aqui, olha só, com
o David Hawkins, que está ali do lado, né? Que está ali do lado, olha só quem está ali. Eu tenho um slide agora, o próximo é. Ele foi uma figuraça, que você fica assim, caramba. Então a gente fica buscando mestres, os trabalhos deles são assim, uau, nossa! Então, a gente pode ser um ser iluminado como esse. Você não tem que estar, sabe, dentro de uma gruta, meditando o tempo inteiro. A gente pode até, sabe, ter uma conexão gigantesca, mas olha só, quem foi esse cara? Uau! E de posse disso, né, chegou-se a isso. Olha que bonito, são parecidos. Vocês cansam de ver isso o tempo inteiro. E exatamente, né? Onde eu estou vibrando? Qual é a frequência? Qual é a frequência que está aqui vibrando? Ai, meu Deus do céu, acho que tudo vai dar errado. Está vibrando lá, né? Ai, eu estou com medo. Né? Mas botaram medo em você, né? Estão te dominando por esse medo. Você é dominado por esse medo. Cara, conseguindo discutir isso agora, está na minha mão. Você está com medo, né? Aquela velha história que muitas vezes os pais, né? Eu fui criado assim, muitas vezes a gente criou filhos assim. Se você é demônio, eu vou quebrar tua cara. Tá lá, né? O mundo faz isso com a gente o tempo inteiro, né? O mundo faz isso com a gente fica vulnerável o tempo inteiro, sabe? E é aquela velha história, o que pode acontecer de pior na nossa vida, né? Morrer, né? A gente fica assim, pode ser morrer, né? Mas com o conhecimento que a gente tem, isso é pior, né? Pior é morrer realmente perdido. Aí dá um trabalho danado, né? Mas não, sabe? É trocar de forma. Uau, vambora! Let's go! Bora! É ir com um padrão melhor até nesse sentido, mas desde que o dever de casa esteja sendo feito, né? Porque senão é um trabalho, sem fazer o dever de casa é um trabalho gigantesco, né? Então, perceber, essa tabela é fantástica. Essa tabela é assim, você fica, caramba, é real. Essa tabela, a gente vai estar fazendo um trabalho agora, já, que você que está em casa também, inclusive, fica atento. Se você puder botar um fone de ouvido aí, botar um copinho d'água do lado, aí vai ser um barato para você aproveitar mais ainda. Já a gente vai estar fazendo uma sessão de ativação frequencial aqui, no presencial e na distância. Eu estou aqui com o Felipe, com a Vládia juntos, eles vão estar comigo trabalhando aqui. Já o Felipe vai tentando também contar uma história no processo dele também. Já. Se eu conseguir parar de falar, né? O Dr. Masaru Emoto é muito, muito bacana a história dele, né? Muito bacana. E isso aí está muito ligado ao nosso processo, né? Ao nosso processo. Aqui, nesse corpite aqui, normalmente deveria ter 70% de água. Muitos têm mais que isso, né? 80%, 90% de água. É uma caixa d'água, né? Tem que andar lá de fralda o tempo inteiro, né? E qual é essa história interessante? Ele provou lá com os seus testes que, você mexeu na molécula, o que acontece? Então, nós somos água. Nós somos suscetíveis a isso o tempo inteiro, né? Mexeu, desorganiza tudo. Tá feliz, tá triste, sabe? Tá lá. Então, olha só, para e pensa, isso aqui, o que isso aqui leva a gente? Isso aqui é alguma coisa para estar aqui no doutorado. Cada vez que você começar a ficar encrencado, lembra disso aqui, lembra dessa figura, ancora isso aqui no teu subconsciente. Para cada vez que você, olha como é que eu estou aqui dentro, olha só como é que eu estou, deixa eu mudar de molécula. Mudei de molécula, sabe? Se você ancorar isso aqui, essas figuras, no teu subconsciente, cada vez que o bicho pegar e você estiver lá, sabe, lembra e volta para o processo. E aí você fica, cara, olha só, que legal, aquele japonês tinha razão, né? Temos som. Deixa eu voltar. Ih, caramba, foi além. Não, é no outro. É no anterior, isso aí. Não? Que pena. Deixa eu ver. Ih, tem um filme. O que é interessante de ser visto aqui, né? Você sai de casa de manhã para o trabalho, aí pega a lotação, né?
lotação, aí vai, depois de uma noite maravilhosa, aquela noite foi fantástica, você teve sonhos bacanas, não sei o que, sabe, tomou um café da manhã fantástico com a sua esposa, com o seu marido, não sei o que, foi pro trabalho, aí na lotação você começa a escutar ali, no fone do lado, está muito alto, um funk meio pesadão, eu não sei se vocês gostam de funk, mas não tem essa predileção toda por funk, né, e aí começa aquele funk pesadão mesmo, com aqueles, nossa, caramba, você existe, é chamado de música, tá bom, e você fica ali, e você já começa, e sem querer, o refrão entra, uau, e tá bom, vamos embora, aí saímos, chegamos no trabalho, e começa aquela discussão de política, não sei o que, do futebol, não sei o que, e eu que estava lá, diferente, quando me dou conta, eu estou igualzinho, com o que você está se misturando? Com que tipo de amizade você está se misturando? Com que tipo de televisão, noticiário, ou aplicativo do celular, ou sei lá, você está sendo levado a sair do teu padrão? Nada é normal isso do padrão, é normal isso aí, mas eu vou lá e eu volto, sabe? Eu vou lá, sabe? É aquela história tipo assim, não sabe de nada, eu vou ali e volto, sabe? Enquanto a gente não consegue realmente ter a disposição para atravessar a arrebentação, muitas vezes a gente é jogado de volta à praia, muitas vezes. Então, eu consigo chegar e meter o peito e atravessar a arrebentação, e cheguei, está lá, tudo bem, fui lá e busquei. Mas, enquanto isso não acontece, dá um certo, a força da água é muito grande, querendo chegar de volta. Então, tenha consciência disso, tenha consciência. Onde eu estou me metendo? O que está acontecendo? Sabe? Ih, será que tem som agora? Se não tiver, a gente vai ter que pular, porque senão... Não? Ai, que pena. Cinema mudo. O que se fala muito nesse filme? Um filmezinho bacaninha, um desenhozinho bacaninha, fala muito exatamente isso. Se você quer ajudar o próximo, comece por você. Você é a figura principal. Primeiro você, depois você, depois você, depois você. E sem que você se dê conta, você está levando todo mundo. Sem se dê conta, você foi aquele, entre aspas, vírus que levou a família inteira, o vírus de luz. E de tanto você não ficar enchendo o saco, leia isso, não, você chega um bruto, caramba, tá diferente, hein? Puxa vida, eu queria estar assim, tá dando certo ali, né? Então, qual é o processo seu, né? Nossa, né, que deu agora? Vamos lá, aprendendo a se curar. Isso é muito bacana, o aprender a se curar, né? Porque, na realidade, a gente, às vezes, nem se dá conta que tem que se curar de alguma coisa. E quando está passando por algum processo mais encrencado, a gente, às vezes, nem corre atrás. E uma das coisas que mais é processo de cura é a conexão com Gaia. O mundo leva a gente a ficar cada vez mais longe de Gaia. Quando foi a última vez que você realmente tirou o seu sapato e foi lá botar o pé numa grama? Quando foi a última vez que você realmente parou tomar um banho, que não foi um banho correndo, você chegou e fez contato com as ondinas, e deixou que aquilo caísse sobre você e entrasse em cada célula, e lá embaixo saísse aquela podridão escura pelo ralo, e de tanto entrar água brilhosa, chega um momento que não sai mais, agora você é só luz. Quando foi a última vez que você fez isso? Né? Quando foi a última vez que você começou a fazer contato com esse processo de cura, de se curar? A gente acaba sendo levado a ficar muitas vezes no Instagram, no Facebook, na televisão, discutindo com o filho, com o marido, não sei o que, vendo noticiário, tudo em volta, não precisa ser isso, eu estou trabalhando, não importa, que a gente perde o contato com os elementos da natureza, com o fogo, com a água, com a terra e com o ar.
A gente perde o contato. Quando foi a última vez que você foi chamado de maluco? Que você estava passando mal e você de repente parou, botou a mão numa árvore, ficou lá. Sai daí, maluco! Não. Eu passei por um processo, eu conto muito isso, que eu passei por um processo, eu estava em Belo Horizonte, foi numa feira lá, e comecei a passar mal, porque o bicho estava pegando geral nessa feira. Deixei minha irmã no stand, saí do stand e fui para fora da feira, no centro de Belo Horizonte, tinha uma árvore, eu botei a mão numa árvore lá e fiquei lá, sabe? E não fiquei lá com o peito na árvore, que ainda seria demais, né? Eu ia me chamar para aí, de repente eu estava numa ambulância sendo levado para o hospício. É assim que o mundo nos trata, é normal, né? Ser normal no mundo anormal é assim. Então, depois de ter colocado a mão lá e sentido toda uma vibração que ia lá no centro, no coração da terra e voltava pelaquela árvore e entrava em mim, e fazia uma grande faxina e voltava, em 3 minutos eu estava bem. Isso é remédio. Mas normalmente a gente vai lá tomar alguma coisa para acabar a dor, né? E ao acabar a dor, a gente não cuida da raiz. A gente acaba cuidando do fruto. E mais um fruto estragado vem, e mais um fruto estragado vem. E a gente vai cuidando desses frutos estragados que não param de vir. Em vez de um dia parar para cuidar da raiz. E a raiz está ligada a Gaia, está ligada a Pachamama, está ligado à natureza. Eu falo que para você se libertar, a primeira coisa que tem que ser feita é você conseguir a libertação, a permissão de Gaia. Quando Gaia te permite, você flui, aí você vai. Então, tudo é feito para que você não vá lá. Afinal, você lembra como é que ficou todo mundo de casa e não podia nem sair? Então é assim, o mundo faz isso, o mundo tenta nos aprisionar, né? Aprisionar o tempo inteiro para que a gente fique. E nesses processos todos, sabe, a ligação maior é entender um pouco sobre isso, é perceber que a primeira coisa, tenta ressoar com algo, como falava, de estar na lotação, escutando do lado alguma coisa ali que não era tão nutritivo, que não era tão saudável, né? Esse algo chega a um ponto que ele começa a me levar a sintonizar com aquilo. Afinal, agora eu já estou repetindo isso aqui dentro. E eu fico, nossa, meu Deus, como é que isso entrou? Como é que está aqui dentro? Caramba, como é que esse refrão está aqui? Para, não sai. Entrou. Sintonizei. Sabe? E ao sintonizar com isso, eu me acostumo com a sintonia. E o que acontece quando eu me acostumo com a sintonia? Eu entro em outra faixa e eu já começo a vibrar com isso. E ao vibrar com isso, eu começo realmente a entrar aqui, em frequências. Eu começo a frequenciar. Eu não chego aqui por magia, aconteceu. Eu começo a frequenciar. Aí sim, aí a minha frequência já está abalada. Agora, imagina que isso aqui não seja um funk, né? Imagina que isso aqui seja, por exemplo, começaram a me levar a acreditar que eu estava com algum tipo de doença, sabe? E eu começo a sintonizar com aquilo. E ao sintonizar com aquilo, eu começo a me acostumar com aquela sintonia. Já tem até os sintomas. Ah, mas você tem um processo aqui no joelho, você tem um processo aqui na barriga, você tem, já tem. Eu já fui lá na internet e eu vi. Olha só, as pessoas vão na internet e já se consultam ali, sabe? Já pronto, você já começou a vibrar, né? E naquele momento você já está, de tanto vibrar com isso, sabe? Você já está, agora sim, frequenciando com esse tipo de coisa. E aí? Aí você fica, mas nossa, como é que você está com esse câncer? Como é que você está com essa falta de prosperidade na vida? Como é que você está com esses relacionamentos ruins? Como é que você convive com esses filhos que uma coisa ninguém aguenta, né? Engraçado, né? Então, a primeira fase eu não vou ressoar com isso. Eu não vou deixar que essa vibração entre e suba e chegue a um ponto que de repente, quando eu me dou conta, já tá. Então eu vou mudar a estação do meu rádio. Vou mudar. Agora eu vou estar vibrando em outra rádio, né? Para quê? Para não entrar nisso.
para não chegar nesse tipo de coisa. Aí você fica, o que você pode fazer? Como sempre, a gente estava falando, né? Não se acostumar com o ruim. Porque normalmente, como a gente dizia aqui, eu saio daqui para a praia, tem um acidente na estrada, aí eu vou falar do quê? Do acidente, muitas vezes. Não falo nem pô, tinha lá, caramba, foi bacana. Não, um acidente, né? E aí você tem vários processos, né? Você pode se cuidar no dia a dia, para você não vir, por exemplo, aqui, pode se cuidar no dia a dia. Mas a gente acaba vindo aqui, e muitas vezes usando, não um processo como esse, mas vários processos todo mundo afora, para fazer uma grande faxina, como eu fiz aqui, né, esses dias, né? Por quê? Porque na realidade eu deixei alguma abertura para que isso acontecesse. Eu deixei alguma fresta para que isso acontecesse. A gente deixa essas frestas. E se de repente eu conseguisse blindar? A blindagem como é feita? A gente faz essa blindagem com o nosso processo. É aquilo que eu falava do livro lá de Satya Sai Baba, do sadhana. O que o sadhana é? É uma disciplina. Na Índia se fala muito de disciplina espiritual, né? Você tem uma disciplina realmente? Como é que está a sua disciplina? Você passa para o outro. Me dá a pílula da libertação? Eu quero que você me dê a pílula da libertação. Eu não quero fazer nada, eu quero que você chegue e você faça por mim, né? Então, quando eu faço isso, não trabalho. Mas processos não faltam. E no caso nosso, que a gente vai passar agora falando do processo que a gente vai fazer com vocês, inclusive, eu posso mudar de rumo, como a gente falava, sabe? Eu tenho volante, eu posso mudar de rumo, eu posso mudar de vida, eu cocrio. É muito interessante, porque a gente tem um poder gigantesco de cocriar, de visualizar e de trazer isso. E a gente passa esse poder para o outro, né? De tanto eu entregar o meu volante para o outro, eu vou reclamar de quê? Afinal, é muito bacana aquela música do deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E vou reclamar com quem? Já que eu deixei a vida me levar, já que eu dei o volante para o outro, né? Qual é o nosso processo? Nossa, você custou, Rogério. Meu Deus do céu. Ativação frequencial que a gente tem de cardápio, que a gente vai estar falando com vocês. Peço que ela avisa o quê? Fazer exatamente aquilo que estava ali atrás. Ressoar algo bacana, mexer na vibração a nível energético e mudar a sua frequência. Fazer com que a gente vá para um processo mais alto. Esse processo, o que tem esse processo de interessante, ser mais alto? A gente, quando está num processo mais alto, a gente atrai benefícios, né? Ou melhor, nem benefícios, uma vida normal, uma vida mais nutritiva, fluxo, só isso, fluxo. Se você um dia é plantado como uma semente, aquela semente vai nascer, crescer e vai germinar com frutos bacanas. É normal, isso seria uma vida normal. A semente ao ser plantada, ela nasce e é germinada e sai coisas bonitas, sabe? O que está acontecendo? Por que a gente não está gerando frutos bacanas, né? A gente não está conseguindo, de repente, de alguma forma, deixar que esse fluxo aconteça. A ativação frequencial faz exatamente isso. Ela começa a trazer essa seiva, esse alimento, para que isso chegue ao mais alto, né? Ela pode ser feita de forma online e presencial. A gente vai estar fazendo presencial aqui, entre aspas, né? Porque na realidade presencial é feito na maca, tal coisa. A gente vai estar fazendo aqui presencial, eu, o Felipe e a Vládia. E para quem está à distância, online. Então, para quem está à distância, o que é legal quando começar a ser feito? Diminui a luz, arranja um local mais tranquilo, mais silencioso, sabe? Se você tiver um fone de ouvido, melhor ainda, coloque o seu fone. E, tendo disponibilidade aí, um copinho d'água do lado. Porque quando você melhora todo um processo de vibração, várias coisas começam a atuar nesse sentido. E a água catalisa. Então, olha só, aquela água é remédio nesse sentido. Então, aproveite o processo, você que está aí, para quem vai fazer online, né? Vai, rapaz. Nesse processo, é exatamente o que a gente estava falando ali. É sintonizar. Sintonizar algo mais nutritivo. Para trazer o quê? Equilíbrio. Eu quero que o Felipe venha aqui agora, que é parceiro. A gente está aqui com pessoas que trabalham com esse processo, que tem uma experiência bacana. O Felipe é aqui no Rio Grande do Sul.
Eu trabalho no circo, sabe? Vários lugares na lona do circo. Quando o Felipe é do Rio Grande do Sul. Ele também troca de lona, mas a lona dele é mais no Rio Grande do Sul, sabe? E o Felipe vai falar um pouquinho, vai contar uma experiência que a gente estava conversando hoje à tarde sobre isso, sabe? O atendimento que ele fez foi barato, foi muito bacana, né? E falei, Felipe, conta isso, vale a pena. Vamos lá, então. O nosso sistema nos leva para ficar aqui embaixo, como o Rogério sempre fala, né? Começando. Se eu sou Deus, se eu sou um pingo do oceano, que o oceano seria Deus, por que eu não estou lá em cima? Por que eu não estou lá? Orai e vigiai. Descobrindo o seu poder. Quando a gente consegue elevar nossa vibração, nós acessamos outro tipo de informações da nossa essência, daquilo que a gente veio fazer aqui. E se eu estou na minha frequência divina, eu aprendo através dessas informações a como transitar dentro desse sistema, dessa matrix. Então, como foi meu processo? Há poucos anos atrás eu percebi que estava por chegar na minha vida outra missão. Eu sempre fui comerciante, né? E quando veio até mim uma terapeuta que trabalhava com Theta Healing, numa das sessões dela, ao final de uma sessão ela me pediu, vá até a minha estante, lá até a minha livraria e escolha um livro. E aí eu pedi, mas qual livro você quer que eu leve para casa? Vai lá, o livro que falar contigo é o livro que você deve ler. Então, pensei, como o livro fala agora? Que negócio é esse? Como é que é? Cheguei lá na estante, olhei, o livro ofuscou meus olhos. O livro A Reconexão, cure os outros, cure a si mesmo. Levei o livro para casa, me apaixonei pelo livro, entrei no caminho que jamais pensei que existisse, que eu entraria, que seria do mundo subatômico, da espiritualidade, física quântica, elevação de vibração. Já na primeira sessão, eu percebi que a cura que a ativação frequencial proporciona, ela é, além de física, espiritual, emocional e mental, ela traz aquilo que você precisa para o seu momento, para o momento presente, para o desafio. A vida é momento, só existe o agora, o tempo é uma percepção da nossa mente. Se eu tenho o meu poder no agora, eu tenho tudo, porque eu estou no fluxo. E a ativação frequencial me trouxe isso. Me curou eu gostava de uma bebidinha, né? De um dia para o outro, como sem tratamento nenhum, aquilo me curou. Problemas físicos, emocionais, tendência à depressão e tudo mais. Pensei, eu tenho que ir atrás dessa informação, né? Fiz também a reconexão, que não foi falado da reconexão, mas é um outro trabalho muito interessante. Vou falar ainda. Então, percebi, comecei a subir, percebi, se eu me curei, eu posso ajudar a curar outras pessoas também. Foi então que procurei no site, né? Fui atrás, achei o Rogério, que na época ainda tinha um pouquinho de cabelo, e a gente foi e fiz as formações, né? E hoje estamos aí trabalhando junto como parceiros, ajudando as pessoas que precisam a ficar lá, acessar o seu poder, vir aqui a transitar nesse universo, nessa realidade, e fazer o que realmente vieram fazer, que é, todos somos um, eu estou aqui para me curar, ajudar a curar os outros, ter plenitude e realizar a minha missão de vida. É isso, muito obrigado. Me perdi.
E aí, como o Felipe falou da reconexão. O que reconexão é? A reconexão foi um barato na minha vida. Por quê? Porque eu estava fora do país, fui fazer a gente trouxe esse trabalho para o Brasil em 2011. Foi muito sensacional. Eu tinha tido acesso a esse processo aqui no Brasil através desse livro, e eu fiquei muito assustado, porque eu falei, caramba, isso é diferente do reiki, é diferente do passe espírita, é diferente da cura prânica, é diferente, eu sentia que era diferente, porque eu não tirava nada da pessoa, simplesmente eu tirava a pessoa daquele estado. E eu fiquei assustado com aquilo dali, porque eu vi umas coisas muito... Caramba, que isso está acontecendo? E principalmente naquela época, eu trabalhava nos centros que vocês não têm ideia, no Rio de Janeiro, o negócio era grave. Cada vez que eu saía de lá, eu saía com um porco nas costas, né? Eu saía lá toda, e eu comecei a perceber que eu saía dali tranquilo, depois do trabalho. E o negócio ficava, sabe? Eu falei, tem que sair, eu saí do Brasil, fui atrás dessa história. E lá, aprendi para trazer para o Brasil o trabalho, e eu fui apresentado a isso. E quando fui apresentado a isso aqui, eu falei assim, isso é demais da conta. Como é que um trabalho desse vai fazer você acessar um padrão tão grande? Que tipo de padrão é dito que a gente acessa nesse trabalho? É dito que a gente tem, em algum momento da nossa evolução, ou melhor, da nossa existência, né, de evolução, a gente tem uma malha magnética, né? Tá aqui, lá, uma malha magnética no corpo inteiro, básico. A nossa malha magnética está lá, sabe? E por algum motivo, a gente foi desligado, não totalmente, mas parcialmente, da malha magnética do planeta. Então, aconteceu um rompimento aqui. Quando me contaram essa primeira vez, eu falei, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada, na boa. A malha existe realmente, mas que é isso? Eu tive que estudar tanto. Chegou um momento que eu era me era dito isso naquela época, lá atrás, né? Que eu era um dos 25 melhores do planeta. Nesse trabalho, era uma coisa assim de realmente ir atrás. E o que isso faz na reconexão, quando você religa essa malha daqui com o universo, ela está ligado, essa malha aqui que houve um rompimento, a gente começa a receber informações que são informações individuais nossas, a gente começa a receber essas informações, e quando eu falei, conversinha, né, pô, mais uma enganação. Mas eu passei pelo trabalho e aconteceu uma mudança gigantesca na minha vida. Lembra que eu falei lá atrás que eu era empresário, tinha empresas, e eram bastante empresas naquela época, não eram poucas empresas, não, eram bastante, sabe? Eram algumas dezenas, o negócio era grave, sabe? E aí o que aconteceu quando eu fiz esse trabalho, eu realmente saí disso para trabalhar com o que eu faço hoje. 12 para 14, quase 14 anos eu trabalho só com isso. Larguei totalmente a outra área que eu trabalhava para fazer o quê? Aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer aqui. Ser um papagaio. E não é o Louro José, porque não tem crista. E o que tem de interessante? O que esse trabalho da reconexão traz? Ele vai trazer exatamente, olha só, ele vai aumentar a nossa frequência vibratória, sabe? E tá bom, legal, bacana, a ativação frequencial também traz isso, mas o grande barato da história é nos colocar no nosso caminho, da nossa missão, do nosso propósito. E eu vi cada coisa pelo mundo afora com esse trabalho, que eu fiquei assim, falei, trocou o cérebro, não é possível. Como é que pode mudar tanto? Realmente, foram coisas que me assustavam. De pessoas que estavam perdidas. Por quê? O que é estar perdido? Você nasce e aí de repente você acaba indo na onda do papai, da mamãe, você vai ser advogado do papai, você é engenheiro que a mamãe queria, vai fazer uma coisa que o marido quer, que a esposa quer, que o time de futebol quer, que o político quer, e você que tem um processo para ter vindo aqui, acaba sendo Maria para as outras. E a gente tem casos e mais casos aí de pessoas que fizeram o trabalho, enquanto mais novos, acaba sendo mais fácil, porque na realidade é foda que as cascas são menores, né? Mas quando chega uma certa idade, as cascas são grandes. E às vezes quando você faz esse trabalho, você começa a ter mudanças seríssimas de relacionamentos, de trabalho, de casa, de não sei o que, você não tem ideia. A vida está naquela relação, que é uma relação já foi. A gente está lá sustentando. Caramba, agora eu estou aqui com
80, 90 anos, e aí, o que você veio fazer aqui? Aqui para isso, a gente vem aqui para ser campeão, todos nós, a gente vem aqui para ser campeão, para ser o time que vai disputar a primeira colocação. Essa é a nossa vida, sabe? Se submeter a uma vida medíocre, né? Não é o caso. A gente vem aqui para, uau, como eu falei, quanto mais brilho a gente consegue conquistar, mais eu consigo levar brilho para o mundo. Se você quer o bem do mundo, brilhe. E nesse sentido, eu fiquei muito feliz com o processo que aconteceu comigo. As mudanças foram muito gigantescas. E quando isso aconteceu comigo, aí sim, aí eu comecei a trabalhar com isso. Rodando não só o Brasil, mas da América Latina inteira, a Europa, vários lugares, para um lado e para o outro aí, dando palestras, fazendo esse trabalho. E vendo resultados assim que eu não ficava, meu Deus do céu, caramba, como eu falei com vocês, parecia que tinha mudado o cérebro de algumas pessoas, né? Era muito assustador. Então ele é feito uma única vez na vida, você não faz reconexão toda semana. Fez, está feito, né? Temos ali a Sandra que passou pelo processo. É muito, sabe, é um sacode, né? E é importante, uma das maiores importâncias que tem é o seguinte, é que ela seja a sua decisão. Como a ativação não tem esse papo de, sabe, não, se a ativação você está lá, para de fazer aqui, faz no meu filho aí, tá tudo bem, na boa, vai lá. É como se fosse um balde de boa vibração, né? Aquilo vai jogar, vai levantar. Já a reconexão, não tem esse papo. Você tem que realmente tomar a decisão. Eu quero fazer isso daí. Porque a gente fala que é um trabalho evolutivo, é diferente. Aquela história, vai lá, a esposa faz, vai marido, vai. Ah, meu Deus, tem que ir lá porque essa mulher não para de mexer o saco. Aí vai lá, faz. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eu já vi tanto isso, nada. Mãe que quer que o filho faça, o filho vai lá e faz, não acontece nada, zero. Fica, nossa, que interessante. Sabe? Então, eu vi casos de marido, né, que não tem ideia. Sabe que marido respeita a esposa, né? Então, tem que ser uma decisão. E aí sim, foi uma felicidade imensa estar com vocês aqui. E a única coisa que de resumo tudo, sabe, o maior resumo, mantenha-se firme, segure o volante da sua vida, não entregue esse volante para que outro dirija a sua vida. Você dirige a sua vida, pois você é a maior conexão. Quando você dirige a sua vida, se ela dá certo ou errado, não importa, é você. Não existe culpado, é você que está ali, tendo as experiências. Uma honra imensa. Aqui está o meu Instagram, está aqui, é Rogélio Pérez, entra lá, se você quiser fazer o trabalho depois, pode copiar, mandar para lá. Uma honra imensa ter vocês aqui, muita gratidão mesmo, muita gratidão a vocês também. Obrigadão.